Olá, meu nome é Iris Ribeiro, criadora do Chá das 5 Biscoito. E hoje, para o nosso Chá das 5 Biscoito, tem uma receita especial: massa folhada. Pois é, eu vou fazer massa folhada, mas não é só uma massa folhada, é uma massa folhada que funciona. É uma massa folhada que ela folha. Então, aqui nós vamos ter 1000 folhas e 1000 maneiras de usar a massa folhada. A massa folhada é uma massa versátil, que dá para fazer doces, dá para trabalhar com salgados, frutas frescas. Então, muita gente quer fazer massa folhada, gosta de massa folhada, mas fala, não, dá muito trabalho, não dá certo no final. Então, eu garanto para você que essa massa folhada vai dar certo. Você vai ficar assim muito feliz, porque ela realmente é garantida. Ela dá certo e ainda não dá muito trabalho, gente. Então, se você fizer do jeito que eu fizer aqui, a sua massa folhada vai fazer sucesso. Então, pula para cá, já dá o seu like. Pode ficar à vontade que a aula começou. Para massa folhada, eu vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de água ou 300 gramas, se você não tiver o copo e já estiver pesando, 300 gramas também, de água gelada, 15 gramas de margarina. Eu poderia colocar a gordura para folhar também, mas no caso a margarina ela é mais maleável para misturar nessa massa, tá? Então 15 gramas de margarina e 15 gramas de açúcar. Eu não vou colocar sal porque eu tô usando a margarina para folhar, ela já tem sal. Então eu não gosto de acrescentar sal. Mas se você quiser acrescentar um pouco, se for do seu gosto, não vai fazer diferença, tá bom? A diferença vai, eu acho que no sabor, né? Então aqui, ó, nessa farinha eu coloco o açúcar, eu coloco a margarina e eu venho com a água. Aqui eu vou dar um pouco, uma misturadinha, só para essa margarina agregar aqui nessa farinha, tá? Aí depois eu venho com a água e a gente já começa o trabalho. Essa massa folhada, ela não dá muito trabalho. A única coisa que a gente tem que fazer é, cada vez que eu mexer nessa massa, eu vou deixar ela descansar por 15 minutos, tá? Então, como eu vou mexer com ela por 3 vezes, eu creio que antes de 1 hora ela já tá pronta, né? Sendo que muitas massas folhadas, cada vez que você vai mexer, você vai deixar 1 hora na geladeira ou mais, né? Então essa não, essa em 1 hora ela vai estar pronta e aí você vai trabalhar com ela do jeito que você quiser. Você pode congelar também, né? Vai fazer ela hoje, vai trabalhar com ela amanhã, pode deixar na geladeira. Olha, a massa já tá quase pronta, ainda tem um golinho de água, vou colocar. É a medida exata. Então, ela fica por 15 minutos descansando, porque eu tô fazendo esse movimento, eu tô mexendo, né, com essa farinha. É necessário que ela descanse, porque nesse momento ela libera glúten. Então, quando eu for trabalhar com ela, ela tá bem macia, boa mesmo para abrir, para espalhar a gordura e para abrir com rolo. Ó, já misturei bem e agora é o momento que eu deixo ela descansar por 15 minutos. Ok? E nosso tempo chegou. Olha só, deu uma descansadinha que eu vou colocar em cima da bancada e tenho sempre um pouquinho aqui de farinha que é para me auxiliar aqui, né? Então, bem pouca mesmo, só para não grudar aqui, e vou abrir a massa. Olha, se eu fizesse isso antes dela descansar, ela ia ficar grudando aqui, né? Ficou super macia. Abri um pouquinho mais. Nada de exagerar aqui, ó, na hora de colocar essa farinha. Só mesmo pro rolo correr sobre essa massa. Aqui eu vou usar 2 partes dessa massa para passar a gordura, margarina para folhar, viu? Então tem que ser margarina para folhar. Não adianta fazer com margarina ou manteiga, porque ela não vai separar as folhas, né? Então, olha só, essa massa ela ficou no tamanho, ó, da minha mão. Ela deu 2 palmos e meio. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 3 partes dela, 3 partes, e vou passar
a manteiga. Essa parte aqui fica limpa. Então tá aqui, ó. A manteiga, ela tá em temperatura ambiente. Pode ver que ela é mais firme. Manteiga não, é a margarina para folhar. Falei manteiga, né? Margarina para folhar. Então eu vou arrumando ela aqui, porque se eu puxar com força, ela vai rasgar a massa, né? Um pouquinho de delicadeza e ao mesmo tempo sendo firme. Caso a sua margarina estiver muito dura, você pode pôr 10 segundinhos no micro-ondas, 10 segundos para ajudar, não mais, porque ela não é para ela ficar líquida. Então, ó, tô quase terminando, ó. Onde não tem, eu vou pegando emprestado onde tem para cobrir. É a lei da boa vizinhança. Você vai ter pegando emprestado do vizinho. Pronto, agora já deu. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, que tá sem, essa parte que tá limpa, e vou jogar sobre a manteiga, a margarina. Aí eu venho com essa e vou fazer uma dobra, olha só. Então, aqui a gente tem a primeira dobra de 3. É nesse momento aqui que eu vou deixar descansar por 15 minutos. Em 15 minutos eu volto pra gente continuar. Ó, passados nossos 15 minutos, então eu fiz uma dobra de 3, né? Deixei aqui descansar e agora eu vou abrir novamente, tá? Vou jogar um pouquinho de farinha, vou abrir novamente. Lembrando que quando eu abri essa massa a primeira vez e passei a margarina, aí eu dobrei para dentro, eu deixei uma margem, né? Ou você dobra, ou então essa margem vai colar nessa daqui. Nessa segunda colar, vai fechar, que é para não escapar essa margarina quando eu estiver abrindo, tá? Ó, eu tô usando mais o peso do rolo do que a minha mão. É pouca força que eu coloco. Porque se eu colocar muita força e arrastar, eu vou rasgar essa massa. Então, a margarina vai passar para outra parte, né? Então, não vai ficar folhada. Ela vai acabar misturando tudo. Então, essa massa fina aqui, eu tenho que preservar ela fina, tá? 1, 2... Pelo menos aproximou, né? Aí o que a gente vai fazer? Então agora a gente vai dividir em 4 partes, tá? Então eu venho aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então ficaram 1, 2, 3, 4, tá? Deixa eu descansar mais um pouco. Então, mais 15. Então essa é a terceira vez que eu venho nessa massa, né? A primeira foi de 3 dobras, depois eu fiz mais uma com 4 dobras, agora eu tô a terceira vez, tô abrindo pela terceira vez, essa aqui, né? Nessa terceira vez, aí a quarta vez, já não espero os 15 minutos, tá? Eu já abro direto. Aqui eu vou abrindo, lembrando que não põe muita força. Ótimo. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez, né? 4 partes. E nessa quarta vez, eu só vou abrir e não vou dar mais o espaço de tempo, né? Eu só vou abrir agora direto e ela tá perfeita, tá pronta para trabalhar. Muito bem. Agora nós voltamos ao tamanho original dela. Então, é nesse momento que eu vou trabalhar com a minha massa. Então, aqui eu vou fazer, trabalhar com umas castanhas e vou fazer alguns modelos e eu vou fazer a baklava. Então eu vou trabalhar com castanha de caju, com amendoim, pasta de amendoim. Aqui eu peguei 100 gramas de castanha do Pará com o pistache, coloquei 20 gramas de margarina aqui e 20 gramas de açúcar e misturei. Agora o amendoim eu peguei pasta de amendoim, 100 gramas e 30 gramas de açúcar e misturei e deixei aqui. E coloquei para dar uma crocância maior, uns amendoinzinhos aqui, ó, metade, tá? Metade do amendoim. Mas primeiro eu vou fazer aqui a minha castanha de caju. Eu vou cortar umas tirinhas aqui, de um dedo mais ou menos, e vou fazer um rocambole aqui, ó. Vou fazer um rocambole dessa massa e vou dividir ao meio. Ainda vou dividir ao meio. Vou abrir aqui, ó, nessa forma de empadinha. Vou abrir como se fosse uma empadinha mesmo. Vou molhar, passar um pouco minha mão na farinha para me ajudar aqui a abrir. Então eu vou fazer alguns modelos com essa massa, porque aí você pode até trabalhar com a vitrine só com massa folhada. Vou abrir essa, eu vou abrir mais uma
Essa aqui eu abro assim. Posso abrir também assim. Ó, eu venho aqui, corto na metade. Junto ela aqui. Coloco aqui dentro. E aqui eu junto o fundo dela. Certifique-se de que ficou bem fechadinho aqui embaixo. Essa vai ficar assim. Ela não subiu até em cima, mas é assim mesmo. Não quero ela com muita massa. Essa aqui já subiu até em cima. Faço mais uma com essa. Que eu pego fundo, pode até ser aberta, grudadinha assim na mão. Quando chegar aqui, você vai abrir. Deixar essas aqui. Aqui eu vou fazer outro modelo, que seria a baklava mesmo, né? Ó, eu vou cortar 4 dedos. E vou colocar aqui nessa forma. Vou colocar aqui. Vou colocar, eu acho que eu vou fazer mais uma. São 2 vezes esse corte, porque eu vou fazer uma em cima da outra. Então aqui, ó, eu já coloquei a outra. E agora eu venho com o meu pistache e a minha castanha do Pará, aqui no meio, fazendo um recheio. O ideal é que você tenha uma forma que vai dar o tamanho exato, mas aí no caso eu não tenho, então eu vou usar esse canto aqui da forma, vou colocar esses doces aqui e vou usar o restante da forma para fazer outros doces, né? Porque aqui eu quero aproveitar bem o tamanho da forma. Eu vou cortar 1, 2, 3, 4. Eu vou cortar em 4 partes, assim, 4 pedaços, tá? Cada um, né? Antes de levar a passar, esse aqui já tá pronto. Esses aqui também. Agora, gente, olha, tá folhadinho, não sei se dá pra ver. Aí aqui, ó, eu vou fazer uns quadradinhos, mas agora de outro modelo. Vou só fazer quadradinhos, né? E assar eles solto, porque eu quero decorar depois que ele tiver assadinho. E vou fazer daqui, eu vou fazer uns triângulozinhos. Deixa eu ver o tamanho que vai dar aqui, ó. Aqui dentro desse triângulo eu vou fazer castanha de caju. Então nessa castanha de caju eu coloquei 20 gramas de margarina e 20 de açúcar e misturei, tá? Deixei aqui reservado. Agora eu vou colocar aqui no meio essa castanha e vou dobrar, olha só, e vou fechar aqui, ó. Vou fechar, vou colocar para assar. Então esse aqui também vai ser de castanha de caju. Fecho aqui. Vou fazer esses 2. E vou fazer, desse aqui, eu vou fazer um rolinho, um cilindro, com a pasta de amendoim. Então, essa pasta de amendoim, eu não coloquei a margarina, eu só coloquei o açúcar, porque ela já é muito gordinha. E eu coloquei também o amendoim que vem na metade, assim. Então, eu coloquei. Aí, eu faço aqui, deixando passar um pouco da massa para colar. Colei, que vou fazer 3 rolinhos aqui. Aqui eu vou ligar o forno, tem que ser pré-aquecido. Eu vou pegar aqui esses rolinhos aqui, vou dar só 2 cortinhos em cima. Nesses aqui eu vou dar uns furinhos. Vou dar uns furinhos nele, para quando eu colocar aqui a margarina derretida, ele absorver mais. Okay? Agora eu venho com a margarina derretida. Então isso aqui precisa ser feito. Se tiver alguma dúvida, venha nos comentários, pergunte, faça pergunta. A gente tem todo o prazer de responder. Agora eu vou pro forno e vou ficar lá. Eu deixei num forno médio, ok? Então, olha só, que coisas mais lindas. Então, ó, saiu quente do forno e eu jogo essa calda quente agora por cima. Então, essa calda eu fiz com 400 de água, 400 ml, 400 gramas de água, 400 de açúcar e 100 de mel, tá? Deixei no fogo. Quando começou a ferver, eu deixei 10 minutos. Então, é isso.
Olha, os doces que foram recheados, já assado com recheio, eu tô fazendo a baklava aqui, ó. E os que não tinham recheio, eu tirei antes e já fiz aqui, ó. Já fiz doce com morango, coloquei um creme, tá? Um creme bem gostoso, que eu já vou falar também a receita. E esse aqui eu fiz com amêndoas. Olha, essa amêndoa eu levei no micro-ondas com um pouquinho de açúcar e deixei lá no micro-ondas 30 segundos, depois fui mexendo até esse açúcar derreter e eu peguei essa amêndoa e coloquei aqui dentro e fiz o docinho. Aqui eu fiz com damasco, aqui, olha, o outro, e o outro eu fiz com uva e morango. E eu vou dar continuidade a esse doce, esse daqui. Nesse triângulo aqui, eu coloquei castanha de caju aqui, né? Coloco uma castanha em cima. Esse aqui foi com amendoim, pasta de amendoim, né? Que eu coloquei. Aí eu coloco o amendoinzinho inteiro aqui. Isso dá uma crocância tão gostosa. Aqui, nesse aqui eu tinha colocado castanha do Pará e pistache, né? Aí eu coloco um pouquinho aqui por cima, aqui. Agora eu vou arrumar tudo ali no tabuleiro. Tem mais um que eu vou fazer também. E vou fazer mais um aqui, ó. Então aqui eu vou fazer diferente. Eu vou abrir aqui, vou colocar aqui doce de leite. Eu tirei a capa aqui, abri no meio, né? E tô colocando doce de leite. Como fica ruim esse negócio. Saindo a gostosura aqui pra fora. Vou fazer mais um. Então, pra terminar, coloco aqui um moranguinho, coloco outro. Isso aqui eu vou colocar uma uva. Agora eu vou deixar as crianças todas arrumadinhas e já vou mostrar. E eu quero falar também do e-book, que está espetacular. Você não pode perder esse e-book. Tá com preço muito bom. E assim, para você que adquiriu o e-book, você tem acesso livre no Comunidade, né? Que é um grupo, Comunidade Chá das 5, e lá eu tenho passo a passo dos biscoitos. Então, no e-book eu falo, eu dou a receita, eu vou contando a história do biscoito, como começou tudo isso. Então, você compra o e-book e aí você tem acesso ao nosso grupo, que é a Comunidade Chá das 5. E lá você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. Pois é. Aqui foi a arte de hoje. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com a massa folhada com salgados, que são outras ideias. E eu falei que eu ia dar a receita desse creminho que eu usei aqui, né? Então, esse creme eu fiz com 3 gemas, passada na peneira, tá? Para tirar a pele. 3 gemas, 1 copo de leite, 1 leite condensado e 1 colher rasa de maisena. E aí, quando eu deixei no fogo até cozinhar, tal, depois que eu apaguei o fogo, aí eu coloquei 1 colher de baunilha. Deixei, se eu for usar na hora já, tudo bem. Se não for, coloca um plástico por cima, encostando mesmo no creme, para não criar aquela película, porque aí cria a película, a gente vai mexer e fica pedaços dentro desse creme, tá? Então é isso, o creme que eu usei. E aqui eu coloquei o doce de leite, né? Nesse aqui, fiz acabamento com o chantilly, esse chantilly já comprado pronto, eu coloquei. Não gosto muito, tá? Eu vou confessar que eu gosto mais de fazer mesmo o chantilly com o leite ninho, eu gosto assim. Ele rende mais, ele demora mais, não amolece, né? Independente da temperatura. Então, esse aqui foi só mesmo para decorar. E esse aqui, né, que já foi assado com recheio, que é a pistache com a castanha do Pará. Depois de tirado, eu coloquei a calda. Então, até o próximo vídeo e obrigada.